Olá meus dinossauros geneticamente modificados, sejam bem-vindos a mais um vídeo de Jurassic Park Ciência, e hoje eu vou falar de um dinossauro que nunca apareceu na franquia, mas, eles provavelmente foram criados pela InGen. Esse dinossauro também foi muito pedido para muitos inscritos, e já que o vídeo do Velociraptor vai demorar para sair, eu decidi então colocar o seu primo da América do Norte, o Deinonychus, mas então vamos começar o vídeo. Deinonychus, cujo nome significa garra terrível, foi apelidado pelo seu descobridor de incomum, pois era pequeno, inteligente e extremamente ágil. Viveu há aproximadamente 140 milhões de anos atrás no período Cretáceo. Ele media cerca de 4 metros de comprimento e 1,5 metros de altura e pesava cerca de 75 quilos. Ele ficava no meio entre o Velociraptor e o Utahraptor. As pegadas do Deinonychus indicavam que ele andava normalmente a uma velocidade de 6 km por hora, como a velocidade de um dinossauro a cerca de 10 vezes de caminhada. Então, somando, sabe-se que o Deinonychus podia correr até uma velocidade de 60 km por hora. Era impossível um grande herbívoro que podia correr até 30 km por hora escapar de um predador como este, durante uma perseguição. E como já teve indícios, o Deinonychus caçavam em bandos, como os outros raptors, o que os tornavam caçadores letais, até para outros dinossauros carnívoros, mas não atacavam dinossauros herbívoros bem maiores que um Utahraptor. Eles tinham a cabeça muito grande, e seus dentes eram pequenos e afiados, os braços longos e os seus dedos com garras afiadas ideais para agarrar em suas presas. O segundo dedo do pé tinha uma garra em formato de foice, com 12 centímetros de comprimento, com a qual rasgavam as suas vítimas. Além de serem afiadas, elas apresentam um movimento amplo circular, o que permitia de arrancar em pedaços enormes de carne de uma só vez e provocar feridas intensas e profundas no animal atacado. Os Deinonychus são os dinossauros mais parecidos com os Velociraptor no Jurassic Park. Os Deinonychus são um pouco menores que os raptores, mas como eles, são extremamente ágeis, rápidos, fortes e inteligentes. Uma coisa que o faz diferente dos Velociraptors é a sua cabeça. Parece que eles têm algum tipo de crista, o que fez dos cientistas os confundirem com outro dinossauro, o Gualone. Também vivem em bandos, comandados por uma fêmea alfa, e estão sempre tentando encontrar uma maneira de escapar de sua jaula provisória. Geral, se forem comparados um Deiniraptor, não vão ser encontradas muitas diferenças entre eles. Poderia até se dizer que eles são uma única espécie. Socialmente, fisicamente e intelectualmente, os Deinonychus são praticamente idênticos aos raptores da Isla Sorna. Mas seu comportamento com relação aos humanos é o que denuncia a diferença mais marcante entre as duas espécies. É sabido que os raptores geração 1 eram muito mais agressivos que os geração 2. Os raptores geração 2, por serem aparentemente bem mais inteligentes que os geração 1, apresentam-se mais tolerantes à presença de humanos. Mesmo assim, eles continuam como uns dos seres mais ferozes criados pela InGen. No caso dos Deinonychus, a história muda muito de direção. A agressividade que eles possuem ultrapassa uma fronteira nunca imaginada pelo pessoal da InGen. Se pode até chegar a dizer que são tão agressivos, violentos e ferozes quanto os pinossauros. Isso é muito estranho, pois geralmente animais inteligentes tendem a ser mais pacíficos. Mesmo enquanto ainda eram filhotes e estavam sendo cuidados pelo pessoal do berçário, eles demonstravam essa extrema agressividade. Quando qualquer um, estranho a eles, aparecia na sala do berçário, eles o atacavam, e mesmo sendo menores que um Compsognathus, a fúria deles parecia ser tão grande como se quem estivesse sendo atacado fosse o seu pior inimigo, menos que ele nunca tivesse sido visto antes.
Um cientista que entrou na sala por engano, quase foi morto por esses mini-matadores. Ele só escapou, pois um dos funcionários do berçário apareceu e o tirou de lá. Os únicos não atacados eram as pessoas do berçário que cuidavam deles desde o nascimento. Mas essa diferenciação não durou muito. Quando tinham cerca de 5 meses de vida, um dos funcionários do berçário entrou na jaula provisória onde os jovens Deinis estavam e foi imediatamente atacado e acabou morrendo. Mas por que de uma hora para outra houve essa mudança, ninguém conseguiu explicar. Foi cogitado que era preciso que eles fossem eliminados, mas a ideia foi abandonada, pois depois desse acidente não houve mais ataques. Não que os Deinis não quisessem atacar, e sim porque os funcionários agora os tratavam como se estivessem tentando desarmar uma bomba, ou seja, o cuidado mais extremo ainda era pouco. Após serem soltos de duas jaulas, uma nova descoberta foi feita sobre os Denonichos. Os animais quase nunca eram vistos durante as câmeras espalhadas pela ilha toda, feitas pelos Rangers. E com os animais que servem de alimento para os Deinis são soltos dentro da jaula provisória para serem caçados, era esperado que eles demonstrassem sua extrema agressividade e os atacassem os animais imediatamente, mas isso não aconteceu. Vista 2 vezes nas câmeras, depois quando os animais foram soltos e acharam um território, passavam o dia todo pastando no campo de grama alta da ilha e nada aconteceu. Então uma equipe de Rangers foi mandada à noite para observar o que ia acontecer. Eles viram o que se esperava ser visto durante o dia. Um grupo de Deinis saiu da mata fechada e atacou um filhote de estegossauro, matando com alguns poucos golpes de garras, mas eles não começaram a comer imediatamente, como fazem os raptores. Eles agarram o corpo da vítima e o arrastaram para dentro da mata de onde saíram. Tudo aconteceu muito rápido, no máximo 5 minutos se passaram desde que eles saíram da mata até voltarem para lá com o corpo da presa. Mesmo tendo sido tão pouco tempo, os Rangers puderam notar algo diferente nos Deinis. Os olhos deles brilhavam como olhos de um felino à luz do luar, só que muito mais intensamente. Então essa é a resposta para esse comportamento. Os Deinis possuem uma excelente visão noturna, tão adaptada às caçadas, apenas usando o luar, que a forte luz do dia quase que fere os seus olhos sensíveis. Por isso que eles passam o dia todo dentro da mata fechada, a qual pouco deixa passar a luz solar. E também é por isso que eles arrastam as presas para a mata, pois lá eles podem comê-las tranquilamente, sem se preocupar com o nascer do sol. Vamos ouvir agora o som emitido pelo animal. O DNA de sapos foram úteis para essa espécie trocar de sexo, mas não há relatos que nenhum macho se tornou fêmea e fêmea que se tornou macho. DNA de Velociraptors. Todos nós já sabemos que os Velociraptors e Deinonychus são primos próximos, então pode ser que DNA de Raptors foram bem úteis. Isso pode explicar por que a sua agressividade é muito alta. DNA de serpentes também pode ter sido os causadores de sua agressividade. Não existem evidências de que Deinonychus podem caçar à noite, muito menos que seus olhos brilhavam. Um animal noturno que eu pensei na hora foram as corujas e alguns felinos. DNA de causar. Foram provavelmente os responsáveis pela crista em sua cabeça. Os casuais também são agressivos, o que deixou eles ainda mais agressivos. Para finalizar,
Esses dinossauros podem terem sido criados no universo cinematográfico de Jurassic Park, já que eles foram confirmados na DPG, mas não se sabe onde e quem criou esses animais. Pode ser que os Deinonychus foram uma das espécies clonadas ilegais na Ilha Sorna, pois os Deinonychus não estão na lista da InGen, e durante 2003 onde os dinossauros foram levados à Ilha Nublar, talvez os mercenários da Masrani não encontraram nenhum Deinonychus. Pode ser provável que os Velociraptors geração 2 da Ilha Sorna, assim como fizeram com os Velociraptors geração 1, eles os assassinaram. O porquê dos raptores terem matado os Deinonychus pode ser um mistério, ou esses dinossauros brigaram por território. A outra teoria é que os Deinonychus foram um dos primeiros dinossauros da Ilha Sorna, mas devido a algum acidente os Deinonychus criados morreram. Já foi pensado de criarem mais Deinonychus no futuro, mas devido à evacuação na ilha causado pelo furacão Clarissa, essa ideia foi cancelada e nunca mais os cientistas da InGen clonaram um Deinonychus, mas pode ser possível do Dr. Henry ou ter alguns DNA de Deinonychus guardados, o que pode ter uma chance de um Deinonychus aparecer em Jurassic World 3, mas agora a espécie está extinta e o que podemos fazer agora é esperar alguma resposta para sua verdadeira história.